Oi, gente, eu aqui de novo, eu mesmo, Carlos Eduardo, o dono do canal Jesus, o único Salvador. Muito bem, gente. O que eu queria nesse vídeo falar pra vocês é o seguinte: eu sou um menino muito desorganizado. Então, eu não vou dizer mais nada, porque tudo que eu disse até agora eu não tinha nem questão. Não é nem questão nada de vídeo não, gente. Tô falando na questão, tipo, eu falei que eu lancei, que eu ia lançar as novidades do canal, que eu ia lançar 2 vídeos por dia. Eu acabei lançando 3 vídeos em um dia só. Fala sério. Fala sério. Não, é a emoção do primeiro dia, do primeiro dia que eu tô fazendo o meu canal. Mas depois vai rasgando aí, porque eu não posso também ficar viciado no youtuber, né? Tá, então, gente, sou bem rápido. Eu não vou falar mais nada. É só isso. E agora, histórias bíblicas. E eu parei na onde? Parte 2. Desde o dilúvio até a libertação do Egito. Muito bem. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio, mas com o tempo aumentaram em números a muitos milhares. Daí, 352 anos após o dilúvio, nasceu Abraão. Saberemos como Deus cumpriu sua promessa por dar a Abraão um filho chamado Isaque. Então, dentre os 2 filhos de Isaque, Deus escolheu Jacó. Jacó teve uma grande família de 12 filhos e algumas filhas. 10 filhos de Jacó odiavam seu irmão mais moço, José, e o venderam em escravidão ao Egito. Mais tarde, José tornou-se governante de importância do Egito, surgindo uma grande fome. José testou seus irmãos para ver se haviam mudado de atitude de coração. Por fim, a família inteira de Jacó, os israelitas, mudou-se para o Egito. Isso aconteceu 290 anos após o nascimento de Abraão. Durante os 215 anos seguintes, os israelitas viveram no Egito. Após a morte de José, tornaram-se escravos ali. Com o tempo, nasceu Moisés, e Deus usou para libertar os israelitas do Egito. Ao todo, a parte 2 abrange 857 anos de história. O primeiro arco-íris. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé e sua família fizeram sair da arca? Uma oferta de um presente a Deus. Pode vê-lo fazer isso no desenho aqui embaixo. Noé ofereceu seu presente de animais para agradecer a Deus que salvou sua família do grande dilúvio. Acha que Jeová gostou do presente? Sim, gostou. E por isso prometeu a Noé que nunca mais ia destruir o mundo por um dilúvio. Em pouco tempo a terra ficou seca e Noé e sua família começaram uma vida nova, fora da arca. Deus os abençoou e disse: devem ter muitos filhos e aumentar em número até haver gente em toda a terra. Mas tempos depois, quando as pessoas ouvissem falar do grande dilúvio, talvez ficassem com medo de que acontecesse de novo. Por isso, Deus lhe deu algo que lhe lembrasse da sua promessa de nunca mais inundar a terra. Sabe o que ele deu como lembrete? O arco-íris. Muitas vezes, depois de uma chuva, quando o sol brilha de novo, vê-se um arco-íris. Ele tem muitas cores bonitas. Já viu um? Vê um aqui no desenho? Deus disse assim: prometo nunca mais destruir todas as pessoas e os animais por um dilúvio. Ponho meu arco-íris nas nuvens, e quando o arco-íris aparecer, eu o verei e me lembrarei da minha promessa. Assim, quando você vê um arco-íris, de que se deve lembrar, sim, da promessa de Deus de nunca mais destruir o mundo por um grande dilúvio. A grande torre dos homens. Passaram-se muitos anos, os filhos de Noé tinham muitos filhos, e os filhos destes cresceram e tinham mais outros. Logo houve muita gente na terra. Um destes era bisneto de Noé, chamado Nirode. Era um homem mau, que caçava e matava tanto animais como gente. Nirode fez-se também rei sobre as outras
pessoas. Deus não gostava de Nirod. Todos naquele tempo falavam apenas uma língua. Nirod quis que todos ficassem juntos para que pudesse governá-los. Sabe o que ele fez então? Mandou que construísse uma cidade com uma grande torre. Pode vê-los no desenho, fazendo tijolos. Jeová Deus não se agradou dessa construção. Deus queria que as pessoas se atrapalhassem e vivessem em toda a terra. Mas elas disseram: vamos, façamos uma cidade e uma torre tão alta que tocará nos céus. Assim ficaremos famosos. Aquelas pessoas queriam honrar a si mesmas, não a Deus. Por isso, Deus impediu que construísse a torre. Sabe como fez isso? Fez com que todos de repente falassem línguas diferentes, e não apenas uma. Os construtores não se entendiam mais, por isso o nome da cidade ficou sendo Babel, ou Babilônia, que significava confusão. Aquele povo começou então a afastar-se de Babel. Grupos de pessoas que falavam a mesma língua passaram a viver juntos em outras partes da terra. Então, gente, uma história engraçada, né, gente? A gente vê que foi assim que na Terra existe um país com uma língua diferente da outra. Muito interessante essa história. Abraão, amigo de Deus. Amigo de Deus. Um dos lugares onde as pessoas moravam após o dilúvio chamava-se Uer. Essa cidade tornou-se importante, com belas casas, mas o povo dali adorava deuses falsos. Foi assim que fizeram também em Babel. O povo de Uer e de Babel não era igual a Noé e seu filho, sem que serviam a Jeová. Noé morreu por fim 350 anos após o dilúvio. Foi apenas 2 anos mais tarde que nasceu o homem que vê no desenho. Era uma pessoa muito especial para Deus. Seu nome era Abraão. Morava com sua família naquela cidade de Uer. Certo dia, Jeová disse a Abraão: saia de Uer e de seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Será que Abraão obedeceu a Deus, abandonando todos os confortos de Uer? Sim, obedeceu. Foi porque Abraão sempre obedeceu a Deus que ele ficou conhecido como amigo de Deus. Alguns da família de Abraão saíram com ele. Quando partiu de Uer, seu pai Terá foi junto, e também seu sobrinho Ló, e é claro também a esposa de Abraão, Sara. Chegaram então a um lugar chamado Harã, onde morreu Tera. Estava longe de Uer. Pouco depois, Abraão e os de sua casa saíram de Harã e chegaram à terra chamada Canaã. Ali Jeová disse: esta é a terra que darei aos teus filhos. Abraão ficou em Canaã e viveu em tendas. Deus passou a ajudar a Abraão, e este veio a ter muitos rebanhos de ovelhas e de outros animais e centenas de servos. Mas ele e Sara não tinham filhos. Quando Abraão tinha 99 anos, Jeová lhe disse: prometo que você se tornará pai de muitas nações. Mas como isso podia ser, já que Abraão e Sara eram então velhos demais para ter filhos? Deus prova a fé de Abraão. Bom, esse Deus prova a fé de Abraão, não sei se eu deixo para outro vídeo, porque tem que ser menos de 15 minutos o vídeo, então vou deixar para o próximo vídeo, tá, gente? Vocês me desculpam. Deus prova a fé de Abraão. Você já tá vendo aí que Abraão já tá quase matando o filho dele, né? Vocês, se tiverem com muita... quer saber? No próximo vídeo vocês assistam não, né? Leiam a história, ouçam a história, que é muito interessante, como Deus prova a fé de Abraão. E dê o seu like se você gostou. E muito obrigado, mas muito obrigado por chegar até aqui, se você chegou até aqui no vídeo. Tchau.